Então, a gente começa fazendo uma bolinha, eu dou uma apertadinha, que é pra ficar... não formar vinco. Então, eu vou fazer essa bolinha aqui, até eu perceber que não tem vincos mais na pasta, tá? O que seria o vinco? Seria aquelas marquinhas de dobra. Então, quando não tiver mais vinco, eu paro. Não precisa ficar uma bolinha perfeita aqui, porque a gente não vai usar a bolinha, né? O formato. É mais pra deixar ele lisinho. Então, aqui eu já tenho uma bolinha, ó. Tá até brilhando de tão lisinha. E aí, eu vou fazer como se fosse uma pera, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer uma marca só na frente. E aqui eu tenho, ó, como se fosse uma meia pera só na frente, tá? Pra ficar uma barriguinha e ficar gordinho. Vou segurar aqui e vou girar o palito dentro, porque se eu coloco de uma vez eu vou deformar e vou achatar esse corpinho. Então, eu vou colocando com cuidado, vou dando uma enroladinha, até eu atingir o isopor e aí eu furo, deixo ele presinho. Certo? Uau! Então, eu vou pegar um tanto, eu dou uma medidinha pra ver se eu acho que tá proporcional. E as duas tem que estar iguais. Começa assim, fazendo a bolinha do mesmo jeito pra tirar os vincos. Então, a gente enrola, que é pra tirar o vinco. Tirei todo o vinco, tá lisinha. Eu vou fazer um cilindrinho. Só que eu gosto de deixar um lado mais gordinho, que é pra fazer o lado da coxinha, né? Do ursinho. E daí o restante ia ser o tornozelo e a patinha. Então, eu vou fazer assim. Esse lado aqui eu vou deixar mais gordinho. Eu vou afinar um pouquinho aqui. Só que eu vou deixar a pontinha mais gordinha pra fazer o pezinho. Então, eu vou deixar nesse formato aqui, como se fosse um amendoim. Certo? E aí, desse amendoinzinho, da parte mais... dessa parte menorzinha, eu vou dobrar aqui pra formar a patinha. Eu só arrumo aqui o calcanhar. E aí, eu tenho a patinha do ursinho. Sendo que a coxinha fica mais gordinho, tá vendo? Se eu faço ele liso, como se fosse um cilindro, ele fica muito magrelinho. Só um pouquinho aqui dos lados. E aqui, pra colar, eu coloco as duas patinhas e eu pressiono. Então, ele dá uma leve achatadinha aqui, não tem problema, que depois não vai nem dar pra perceber. Pronto. Vamos agora para os bracinhos. Vou fazer a mesma coisa. Bolinha. Vou fazer o amendoinzinho. Aqui a mesma coisa, tá? Só que ao invés de eu fazer aqui pra cima, eu vou deixar a patinha como se fosse uma mão. Então, eu vou apertar pra frente, ó. Vou apertar pra frente. Agora, na patinha da mãozinha, eu vou fazer umas marcações. Isso aqui é uma estequinha, que é uma faquinha. Todo conjunto de esteca tem uma esteca parecida com essa, que é tipo uma faquinha, tá? Então, eu vou fazer 3 marcações aqui, como se fossem os dedinhos. É só eu começar de baixo pra cima. E aí, ele fica assim, como se fossem os dedinhos, mas fica gordinho, ó, tá vendo? Fica uma mãozinha, um bracinho gordinho. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Agora, eu vou colar os bracinhos. Aí, o bracinho, eu vou colar na proporção de acordo com o que eu vou fazer. Então, eu vou deixar o bracinho aqui, ó. Uma dica também, não coloque o bracinho muito de lado, porque fica estranho. Então, pode deixar assim, ó, bem pertinho aqui de onde vai a cabeça, tá? Pode deixar aqui bem pertinho, que vocês vão ver que fica mais legal. Aí, vocês podem deixar o bracinho como vocês quiserem, tá?
Eu vou deixar a mãozinha dele assim, porque eu vou colocar um coraçãozinho, como se ele estivesse segurando um coraçãozinho. Então, eu vou deixar a mãozinha dele assim. Se vocês quiserem colocar, por exemplo, para fazer o ursinho puff, e vocês querem colocar um pote de mel na mão deles, é só na hora de modelar, vocês colocarem a mãozinha, deixa mais assim a mãozinha, porque daí ele seca assim. Aí você coloca o potezinho de mel aqui, tá? Eu vou deixar ele mais assim abertinho. E aí eu vou fazer um detalhezinho na barriguinha. Não é super necessário, mas eu gosto de fazer. A pasta marrom que eu fiz, vou misturar com um pouquinho mais de branco, porque eu quero que ela fique mais clarinha. Vou fazer uma bolinha. E vou colocar aqui na minha tábua antiaderente. Vou abrir com o rolinho para ele ficar ovalzinho, tá? Então, abro com cuidado, pra ele ficar oval. Vou passar um pouquinho de água aqui. E vou posicionar. Já fica mais bonitinho. Eu gosto de fazer uma marquinha imitando um umbiguinho. Aí eu pego qualquer esteca que tenha uma pontinha. E eu faço um furinho assim. Agora vamos pra cabecinha. Eu vou medir aqui pra ter uma ideia de proporção. Então, a gente começa, a pasta já tá sovada. Vou fazer uma bolinha, ó. Quando eu não mexo direito, ele aparece uns vergões aqui na pasta, é porque eu ainda preciso enrolar mais. Então, eu enrolo forte, então pressiona bem, que é pra tirar os vincos. Depois que vocês perceberam que tá lisinha a bola, dá uma afrouxadinha. Pra bola ficar mais redondinha. Só que assim, eu não quero uma bola super redondinha. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma leve achatada, pra ficar meio ovalzinho, bem de leve. Aí, agora, eu vou colar a cabecinha. Então, eu vou passar um pouquinho de água aqui em cima. Então, eu vejo a altura da minha cabecinha. Então, aqui, eu vou cortar o palito até mais ou menos aqui. E aí, pra colocar a cabecinha, do mesmo jeito que eu coloquei o palito, você vai entrar e vai rodando aos poucos, que é pra não achatar a cabecinha. Então, coloca com cuidado. E aqui a gente já tem a cabecinha. Segunda parte da cabecinha, vou pegar mais daquela pasta mais clarinha e pra fazer o focinho. Então, eu vou pegar a pasta mais clarinha, ou eu posso fazer uma bolinha, como eu fiz aqui o corpinho, uma bolinha e passar o rolo e colocar aqui, ou então, uma outra ideia é usar um cortadorzinho redondo, que eu vou medir pra ver se tá proporcional ao rostinho. Então, vou abrir aqui. Então, vou abrir com o rolo. Agora, eu vou passar aqui. Eu tô fazendo ao contrário, é difícil. E vou colocar aqui na frente. Daí, eu já venho com isso aqui, um cortador de boquinha, que ele é tipo um carimbinho. E já venho aqui
e carimbo o sorrisinho. Vou pegar aqui de novo aquela estequinha que tem a pontinha e vou marcar bem acima desse focinho os 2 buraquinhos para eu colocar os olhinhos. Eu coloco bem acima aqui porque ele fica mais fofinho, tá? Antes de fazer os olhinhos e o resto do focinho, eu vou pegar mais da pasta marrom, da marrom escura, para fazer as orelhinhas. Aí eu vou pegar uma bolinha pequena, não dá nem pra pesar, uma bolinha pequenininha, assim. 2 iguais. Faz a bolinha. Então, eu tenho aqui 2 bolinhas iguaizinhas. Vou passar a água de um lado e do outro. Aí eu vou, posiciono uma bolinha de um lado, uma bolinha do outro. Aí eu venho agora com isso aqui, que é um boleador, pode ser de metal como esse, ou pode ser de plástico. E vou pegar essa partezinha aqui, que não é tão pequenininha, e vou apertar. Então, eu vou apertar, pressionando para a orelha colar no rostinho. E aí, ele faz a marcaçãozinha também. E de novo no outro, eu pressiono e dou uma coladinha. Não podemos esquecer de uma parte, que eu já ia esquecer. Eu vou pegar uma bolinha assim, vou fazer a bolinha. Não é só porque vocês não estão olhando que não é importante. Que a gente tem que fazer um rabinho nele. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar um pouquinho de água e vou só colocar a bolinha também. Aqui, certo? Agora, eu vou vir com a pasta preta. Vou pegar um pouquinho de pasta já preta. E vou, primeiro, vou pegar o pincel molhado bem de leve mesmo. E vou colocar aqui, pra colar o focinho. E vou colocar nos buraquinhos, bem de leve, tá? Porque senão escorrega e fica feio. Fica muito molhado. Agora, pra fazer os olhinhos, eu vou pegar uma bolinha bem pititica. Então, vamos lá. Eu peguei uma bolinha bem pititica. A maior dificuldade, é fazer 2 iguais, mas ela é bem pititica mesmo. Então, eu tenho que fazer outra do mesmo tamanho. Vou colocar aqui num buraquinho e no outro. Agora, eu vou fazer o focinho um pouquinho maior do que essas bolinhas dos olhos. E vou deixar ele meio compridinho assim, tá? Tipo um cilindrinho. E vou posicionar aqui. Então, aqui nós temos o nosso ursinho. Vou pegar uma bolinha de pasta vermelha. Vou dar uma enroladinha. Aí, eu posso ou cortar com o cortadorzinho de coração, ou então a gente faz assim, né? A gente faz aqui como se fosse uma coxinha. Tá vendo a coxinha? Dá uma achatada nela. Vai ficar uma gota. Aí, eu pego com essa estequinha aqui e faço a marcaçãozinha do meio. Então, eu fiz um coração sem precisar de cortador. Aí, eu vou pegar agora, desse lado aqui, vou passar um pouquinho de água na mão dele e vou colar. Então, você tem que ter acabado de fazer o coração e a mão para ele poder colar, senão não cola, tá? Senão teria que colar só com glacê real. E aí, ele fica bem mais fofinho.